Boa palestra. Tá funcionando? Tá. Tá? Boa palestra. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, acho que ele já fez a introdução. Então, eu sou a Elis. Trabalho, além de consumidores finais, faz 15 anos que eu trabalho com linha branca. Né? Antes da Electrolux, eu também trabalhei numa outra empresa também com linha branca e consumidor final. Hoje eu sou supervisora do atendimento do SAC, do D2C. Então, só para vocês entenderem, a Electrolux ela tem 2 centrais de atendimento. Um que é só para consumidores que compram varejo e para produtos, né, que passaram da garantia, passaram dos 7 dias, né, da norma do e-commerce, e o nosso atendimento. Tá? Então, deixa eu passar aqui. Então, hoje a gente tem essas 3 lojas, tem mais uma loja, que é o Venda Funcionário, mas aí é um canal interno da Electrolux. Então, o nosso atendimento ele é dividido em 2 partes, né? Então, tem a loja Electrolux online, a loja Shop Club, que é um canal de compras fechado da Electrolux, e tem o Shop Club. Tá? E aí a gente tem o atendimento Marketplace, que é separado das lojas. Tá? Então, eu tenho uma equipe totalmente dedicada só para atender Marketplace. A gente fez isso quando a gente começou a entrar. Eu tenho a mesma idade que tem o e-commerce da Electrolux, na Electrolux, né? Tem 9 anos, eu entrei junto com o crescimento, né, da loja, mudou muita coisa de lá para cá aconteceu. E aí a gente tem esse dividido. Aí a gente também tem canais de atendimento, que é para atender nossos canais de atendimento, como que o consumidor chega até nós, né? Tirando o Marketplace. Então, a gente atende ele pelo telefone, pelo chat, pelo nosso autoatendimento, que fica lá na página da Electrolux, e pelos portais Marketplace, que é o grande dilema que a gente tem, né? Como atender a Electrolux? Hoje, a Electrolux está em vários portais, né, de compras aí, e aí como que a gente faz para atender todos esses portais e dar um atendimento justo, né? Para a Electrolux, todo consumidor é muito importante, né? A gente lá, eu falo para a equipe, o consumidor é o centro de tudo. O que a gente precisa? A gente precisa ouvir o consumidor, independente de canal que ele venha. Se ele está vindo do Marketplace, ele é um consumidor. Se ele está vindo da loja, ele é um consumidor. Se ele está vindo lá do varejo, da loja física, a gente tem que atender esse consumidor como centro e escutar o que esse consumidor está falando para a gente. Tá? E a gente tem mídias sociais. Aqui também, graças a Deus, tem uma equipe bem pequenininha, porque quando chega ali já é problema. Né? E a nossa mídia também atende canais de Reclame Aqui, Facebook, também dos marketplaces. Tá? Então, agora eu vou dar um foco maior, que é o que vocês querem ouvir, né? Um pouquinho da experiência, que é falar do marketplace. Né? Como atender tantos portais ao mesmo tempo e com qualidade. Então, a primeira coisa que nós fizemos, quando a gente começou com o marketplace, é realmente segregar o que é consumidor que entra na loja Electrolux e o que é consumidor que entra nos portais. Porque da loja é um pouco mais fácil, porque ele já entra quando tem alguma solicitação, ele entra no nosso CRM, e aí a gente tem uma coisa bem bacana. A gente trabalha com uma plataforma que eu gosto muito, não é nem fazendo propaganda, a gente trabalha com a Zendesk. Então, tudo ali é integrado, principalmente as nossas transportadoras, que é um serviço terceirizado. E toda reclamação que a gente recebe, toda solicitação, quando tem um atraso na entrega, quando tem um produto avariado, né? Nós, do atendimento, né, os agentes, abrem uma solicitação, manda para a transportadora e ela trata tudo ali dentro do nosso portal. Não é por e-mail. Né? Isso, no passado, a gente até tratou, não dá certo. Né? Então, assim, primeira coisa é todo mundo que faz parte da cadeia de tanto comercial, financeiro, transportadora, logística, estão todos dentro da mesma plataforma. Isso facilita muito no atendimento do consumidor. Tá? Isso dá agilidade. Né? No começo, quando não tinha essa plataforma, quando a transportadora não estava dentro do nosso CRM, a gente levava aí de 5 a 7 dias a mais para resolver um problema do consumidor.
Tá? E hoje, como estando integrado, aí você coloca, acho que também tem uma coisa que a gente faz lá, é a prioridade do ticket, né, do consumidor. Você tem que tratar todo mundo da mesma forma, mas para alguns assuntos você precisa dar mais urgência. Né? Um consumidor que recebe, no nosso caso, né, um refrigerador avariado, ele já ficou ali aguardando de 7 a 10 dias a média de entrega do refrigerador. Quando chega, o refrigerador ele não pode usar. É muito ruim isso. Né? E tem aquele consumidor, que aí a gente fala que é o pré-venda, que ele só quer saber, tem esse produto na voltagem 110, tem esse produto na voltagem 220. Então, é isso que eu falo, você tem que priorizar o atendimento. Né? Os dois são importantes, mas qual que vai deixar o consumidor mais frustrado? É uma troca. Então, é o que a gente faz, a gente dá prioridade dependendo do assunto. Né? Então, a gente tem diversos assuntos. Então, tem cancelamento, uma coisa que para a gente tem um custo muito grande, né? Um frete de um refrigerador é muito alto. Então, quando você fala que o consumidor quer cancelar, e aí tem o frete de ida, de volta, e por ser um produto grande, saiu da fábrica, a chance dele avariar é muito grande. Então, assim, a gente está fazendo algumas automações para esse cancelamento ser mais rápido. Né? E quando o consumidor decide cancelar, gente, né, a gente tem células lá que a gente tenta fazer essa reversão, mas a prioridade, então, é cancelamento. Tá? Porque isso evita custo para a empresa e a frustração para o consumidor. Porque se ele quer cancelar, ele quer o dinheiro dele de volta o mais rápido possível. Né? Depois a gente vai para a troca, que é uma coisa também que hoje a Electrolux ela trabalha 100%, inclusive para marketplace, com troca casada. Então, antes, quando a gente demorava 20, 30 dias para fazer uma troca, porque a gente só colocava um outro pedido para o consumidor, quando esse produto voltava para a fábrica, nós, hoje, da Electrolux, temos o troca casada. Então, a partir do momento que a gente coloca um outro pedido, a gente vai entregar o produto do consumidor, já recolhe esse produto dele, né, e isso diminuiu aí muito. Da média de 20 dias que a gente tinha para fazer troca, hoje a gente está fazendo troca de 7 a 10 dias. Né? E isso para o consumidor é muito importante. Né? Você tem que, eu falo lá para a equipe, né, você tem que transformar essa frustração em encantamento de novo. Esse é o papel do atendimento. Né? Não é a gente, eu tento vender, não preciso mais isso na Electrolux, já é um lema, o consumidor está no centro. Então, é muito fácil trabalhar com a Electrolux, porque todas as áreas elas trabalham em um objetivo só: satisfazer o consumidor e resolver o problema dele o mais rápido possível. Tá? Então, a gente tem esse atendimento exclusivo para o marketplace. Temos especialistas para tratar os portais. A gente mudou junto com a minha equipe, nós mudamos a forma que a gente tratava. Então, antes, como que era feito? Né? Um agente lá de marketplace, ele ia no portal do parceiro, pegava a reclamação e tratava do começo ao final. Então, se era uma informação, o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar nos dois CRMs. Né? Ele tem que dar um retorno lá no portal mais rápido. Tem alguns parceiros nossos que o SLA são 12 horas, tem outros parceiros que são 24 horas e tem 48 horas. Né? A gente tenta trabalhar todos com 12 horas. Né? Hoje, nós estamos online em todos os portais por causa dessa forma que a gente mudou. Né? A gente começou a perceber o quê? Ele vai pegar um ticket, ele vai começar a tratar um caso lá no portal, aí ele tem que pegar no portal, aí ele tem que dar retorno lá, aí ele passa para a plataforma CRM nossa, dá a tratativa interna, depois ele... E aí a gente falou, não, vamos mudar e vamos ver o que acontece. A gente estava com backlog alto, tal. Então agora a gente colocou agentes que só tratam um portal. Então, se é uma informação, ele já dá a informação ali, abre o ticket na nossa plataforma e encerra. Se é uma troca, ele já responde o consumidor, que vai realizar a troca, faz os primeiros atendimentos ali, abre o ticket lá na nossa plataforma e tem uma equipe especializada que só vai fazer cancelamento. Aí essa equipe, sim, ela já vai tratar, vai cancelar o pedido na nossa plataforma de vendas, que é a VTEX, já vai mandar para o financeiro fazer conciliar o estorno ali, né? Porque quem detém o valor do produto é o nosso parceiro. E aí finaliza o caso ali, ele já finaliza o caso. Se há uma troca, ele abre,
passa para essa equipe 2, então a gente tem 3 equipes. Uma que só trata portal, uma que só trata cancelamento e outra que só trata troca e devolução. Tá? Eu falo para vocês, depois que a gente mudou esse método, foi esse ano, a gente conseguiu ficar online em todos os portais. Temos o selo aí em vários portais como excelência no atendimento pela rapidez. Evitamos bastante, acho que todo mundo que trabalha com marketplace conhece essa palavra instância forçada, né? Porque antes você demorava muito para dar o retorno ali para o consumidor, e aí o consumidor está lá na plataforma do parceiro, acabava fazendo o estorno dele ali. Então, com isso, a gente também conseguiu diminuir a instância forçada, porque eu já estou falando para o consumidor o que eu vou fazer, né, do começo ao fim. Então, isso ajuda bastante no atendimento. Tá? Então, tem especialistas, tem para tratar portal e para tratar interno. E uma coisa que a gente utiliza bastante é monitoria de KPIs. Então, assim, vocês precisam entrar, criar, né? A gente tem lá um Excel que a gente trabalha e tem todos os nossos KPIs. Todos os dias a gente entra nesses KPIs e olha. Tá? Nós entramos nos portais, a gente vê o SLA que o atendimento está fazendo. Né? Se você não mede, não tem como você melhorar. Então, muito importante, tem que medir todos os KPIs. Tá? E aí, como eu falei para vocês, dentro da Electrolux, o cliente tem voz. Né? A gente trabalha todo mundo junto. Aí eu vou falar algumas coisinhas que a gente faz. Em março, um pouquinho antes da pandemia, né, que a pandemia começou no final de março, a gente começou a olhar o Reclame Aqui. Tá? Isso de todos, tá? Mais da Electrolux, mas entra casos de portais também, de parceiros marketplace. E a gente era bom na loja. E a gente falou assim, nossa, mas o que acontece? Vamos começar a ouvir esse consumidor. Então, a gente montou um fórum, que se chama Good Morning CX, desde março de 2020. Esse fórum existe até hoje, todos os dias, às 9 horas da manhã. A equipe de atendimento, a equipe financeira e a equipe logística, a gente se reúne e a gente olha todas as reclamações do Reclame Aqui do dia anterior. E a gente começa a ler, porque assim, a gente não tem consultoria melhor do que o consumidor está falando para a gente. Ele perdeu um tempo ali para falar qual que é a sua fragilidade, qual que é o seu erro, o que você precisa melhorar. Quando a gente começou a montar isso, em um ano a gente mudou mais de 80 processos na empresa, do D2C. Mais de 80 processos. É muita coisa, porque aí a gente começou a falar, nossa, mas ele tem razão aqui. Por que a gente está demorando para fazer essa entrega? Por que a gente já não manda outro produto dessa forma? Né? E quando a gente começou esse projeto em março, quando foi em julho, a gente conseguiu o selo, né, de maior excelência do Reclame Aqui, que é o RA1000, tanto na loja Electrolux como no Shop Club. De lá para cá a gente não perdeu. Se vocês entrarem lá agora, vocês vão ver tanto a loja. A Electrolux do Brasil já é RA1000, a loja Electrolux, o Shop Club. A Continental não é porque ela não tem tantas reclamações ainda. Né? Ela está como ótimo, mas é uma que a gente vai buscar. Aqui o Reclame Aqui, vocês sabem, né? Para você ter um selo desse, você precisa ter reclamações, para ter avaliações, para poder atingir o selo. A gente até escreveu, a Electrolux ela tem um programa que chama Teamship Awards, que ela pega todos os projetos de todos os países, né, e vê qual que é o melhor, identifica o que mais tem a ver com o consumidor. Então, a gente escreveu esse Good Morning CX, a gente ficou o melhor da América Latina e entre os 3 melhores do mundo. Tá? Por conta disso, de ouvir o consumidor. Então, assim, se vocês querem melhorar o atendimento, ouça o consumidor de vocês. Veja o que ele está falando e tenta mudar seus processos. Né? Porque, às vezes, a gente fica só atrás da mesa e aí você é tão ligado em processo, e às vezes, a solução está ali na sua frente, o consumidor está te falando, mas você não consegue entender, não consegue ouvir. Tá? Outro aqui, um projeto que a gente fez também em 2019, assim, a gente fez uma pesquisa na empresa e aí algumas pessoas falaram assim, a gente não atende o consumidor da forma que deveria. Aí a gente pegou, sentou a equipe de atendimento junto com o marketing e falou assim, vamos fazer um evento para trazer todos os envolvidos, né, com o consumidor, para eles entenderem como funciona, para ir lá no atendimento,
e passar o dia, né? Aí a gente fez... o que nós fizemos? Nós pegamos... fizemos uma palestra lá no Sapato Laranja, que é do Reclame Aqui. Na época, a gente contratou o Maurício Vargas, que era o CEO, né, do Reclame Aqui, que infelizmente morreu o ano passado, acho que foi de Covid. E o Maurício, ele entendia muito de consumidor. Ele tinha umas sacadas assim maravilhosas, né? E aí nós fizemos uma palestra com eles, e aí a gente contratou uma equipe de teatro, e nós pegamos um caso onde uma consumidora real, tá? Eu liguei até para essa consumidora, conversei com ela. Ela levou 3 meses para receber o fogão dela, sendo que ela falou que ela levou 10 anos para comprar, que era o sonho dela ter esse fogão. E aí tinha erro de todas as áreas. Tinha erro do atendimento, tinha erro financeiro, tinha erro da logística. Entregamos o fogão dela pela 2ª vez avariada, ela não conseguiu usar. E aí, depois desse evento, as pessoas da empresa que estavam envolvidas, tinha mais de 60 pessoas, tinha vice-presidente da Electrolux, tinha diretores de todas as áreas, tá? Começaram a se interessar mais pelo atendimento, de ouvir mais esse consumidor. Então, eu vou pôr aqui um vídeo que fala o que foi esse evento na época, e assim, todo ano a gente quer voltar. Esse ano eu quero fazer O Amo Meu Consumidor, ele faz parte de um projeto muito maior. A gente tem esse novo posicionamento da Electrolux, que traz consumidor para o centro de todas as estratégias da companhia. A proposta desse evento é justamente trazer esse calor do consumidor, trazer esses desejos que o consumidor tem para cada um dos colaboradores. É mostrar que, no final do dia, esse consumidor está comprando um produto para satisfazer um desejo dele. É tirar realmente o colaborador de trás da mesa do escritório e vir passar o dia a dia para ver como que é esse atendimento ao consumidor. O consumidor tem que ter uma experiência bacana, fluida, desde que ele procura pela nossa marca, opta pela compra e depois todo o processo que a compra desencadeia, todo mundo tem que estar na mesma página, então por isso que é muito importante. E ver o dia a dia, ver quais são as reclamações dos consumidores e tentar minimizar isso ao máximo, né? Nós temos muitos esforços concentrados em oferecer para o cliente a solução certa no momento certo. Sua ligação é muito importante para nós. Nós temos que ter o cuidado, o zelo e, por isso, uma equipe bem preparada para fazer a entrega é essencial. Eu amo a minha casa! Eu acho que todo mundo vai sair daqui sabendo que o consumidor não é um número, não é um protocolo, e sim é um consumidor com algum desejo, com algum sonho. O grande trunfo para a Electrolux vencer essa batalha com muita leveza é se colocando no lugar do próximo. Bom, então, esse evento, de fato, marcou o atendimento, que as pessoas se interessaram, né? Depois da tarde, eu peguei as pessoas que eram do comercial e falei assim, ó, legal, então a gente tinha o televendas na época, você vai sentar aqui, você vai fazer uma venda para o consumidor. Logística, ó, seu produto chegou avariado, então ele tinha que resolver o problema do consumidor naquele dia, porque todos ali tinham autonomia para isso, né? E falando em autonomia, uma coisa que vocês têm que dar para a equipe de atendimento é autonomia. Né? É muito chato, que nem hoje a gente mudou também a forma de atendimento a partir desse ano. Antes a gente tinha a equipe do front, né, que atendia o consumidor, ouvia o que ele estava solicitando, colocava no sistema e passava para uma outra equipe tratar. E isso acrescentava aí mais 48 horas no atendimento do consumidor. Hoje a gente transforma a equipe inteira em multiscale. Então, se o consumidor liga no telefone, eu vou falar para ele do começo ao fim, naquela ligação, tudo o que vai acontecer. Tá? Olha, nós vamos realizar a sua troca. A transportadora vai te ligar de 3 a 5 dias para agendar. E tal dia você vai receber o seu produto. Né? O senhor tem mais alguma dúvida? Não. Depois disso, a nossa satisfação, gente, a gente ganhou 3, 4, 5 pontos de satisfação. Porque o que a gente começou a olhar, o que o consumidor dava uma nota baixa para a gente no nosso SES,
era relacionado à solução do problema, né? Que às vezes demorava, ele não tinha. Eu falava, olha, dentro de 48 horas, dentro de 72 horas, uma equipe vai entrar em contato. Não, não é esse consumidor que eu vi. Eu recebi... Não, moça, você não entendeu, minha geladeira está variada, não tem outro refrigerador. Você está falando que daqui 3 dias vocês vão me falar o que eu tenho que fazer? O que vai ser feito? Não, eu quero ouvir agora. Então, ouvindo esse consumidor, nós mudamos essa forma de atendimento. Tá? E aí, esse slide que eu tenho aqui, o atendimento é feito de 2 coisas, né, principais: pessoas e processos. Né? Vocês trabalhando essas 2 partes, vai ser sucesso na operação. Né? Tem muita coisa ainda para a gente fazer. Eu queria até agradecer aqui, tá, minha equipe. O Rodrigo está comigo desde o começo, o Cláudio, a Fernanda, a Adriana Ors, que é gerente, está aqui também do E-Commerce Brasil, do e-commerce da loja, né, Electrolux, e o Guilherme, que é especialista em Customer Experience, também ajuda bastante a gente a fazer bastante automações. O Guilherme está até trabalhando num projeto novo, que uma coisa que a gente, acho que todo mundo tem esse problema, como que a gente faz para ter todas as reclamações dos portais em um lugar só. É isso que a gente está trabalhando. Faz 4 anos que eu tento fazer isso, já fizemos APIs, já contratamos empresa e não dá certo, porque cada portal tem uma forma diferente, tem um campo ali diferente, mas a gente agora parece que está desenvolvendo os principais parceiros aí, a gente talvez consiga colocar tudo dentro de um portal só, e aí você não precisa ficar entrando, né? Entra em um, entra em outro, e aí você acaba também diminuindo um pouco a sua equipe, não precisa de tantas pessoas para tratar tantos portais se é um só. Aí, mas mesmo assim, você ainda vai continuar com 2, com o seu CRM e com o CRM do parceiro, não tem jeito, né? E aí, falando de pessoas, esse daqui é o nosso atendimento, né? Vocês também têm que tratar muito bem quem está lá na linha de frente, atendendo o consumidor, tratando, né? Então, assim, lá no nosso atendimento, a gente faz sexta-feira diferente, né? Essa sexta-feira foi Halloween, aí todo mundo foi fantasiado. Tem que ter esse momento de descontração. A gente faz campanhas também para os agentes, né? Então, assim, principalmente com produtos da Electrolux, que é uma coisa que eles trabalham o dia todo, né? Então, para eles receberem esses produtos, utilizarem, quando for falar com o consumidor, ter até propriedade para falar, porque eles têm os produtos. Então, são essas 2 coisas: processos e pessoas. Tá? Acho que a gente ainda tem um tempinho, Maruxa, eu queria abrir aí para vocês, quem tem dúvidas para falar, se eu puder responder, vou ajudar ao máximo aí. Excelente. Elis, já obrigado de cara pelas informações que você trouxe. Eu estava prestando atenção no que você estava falando. Uma coisa que eu gostei do que eu vi, não sei se vocês pegaram essa frase dela, ela falou assim, a gente tem uma série de KPIs que a gente olha no Excel. Vocês lembram disso? O que é normal, que muita gente fala assim, é bem comum a gente ver pessoas falarem assim, pô, eu não vou medir porque eu não tenho uma baita estrutura de ferramenta, eu não tenho aquele software super caro que me dá uns dashes com uma baita visão. E a gente vê que, na prática, cara, você precisa do dado, você precisa da informação, né? Então, vocês são a Electrolux, com todo o glamour que a gente viu, com tudo que é a Electrolux, e, ao mesmo tempo, você pode estar dispondo de números de informação dentro de um Excel. Acho que era legal contar um pouquinho isso, porque quebra um paradigma, né? A gente fica, muitas vezes, até deixa de olhar o indicador por causa disso, né? Na realidade, a gente tem vários indicadores, né? Uhum. E aí está aqui o Cláudio, que é o meu coordenador, que fica comigo. Aí o que o Cláudio faz? Ele pega, tem várias plataformas. Então, a gente tem a Qualtrics, que mede o nosso SES e o satisfação. Aí a gente tem o Reclame Aqui, que você tem que pegar. Aí, cada parceiro, né, de marketplace, ele tem uma avaliação lá sua. Então, quanto melhor essa avaliação, e essa avaliação é um conjunto de várias coisas, né? Não é só atendimento. Então, você tem a avaliação do atendimento, você tem a entrega, o prazo da entrega, né? E tem os cancelamentos. Juntando isso, tem lá a avaliação do seu seller, que vai te ajudar a te colocar ali melhorar suas vendas, porque ele vai te trazer antes, lá na hora das pesquisas, né? Então, a gente tem todos esses portais que a gente olha. Aí a gente tem a própria ferramenta Zendesk, que tem vários indicadores, né? Assim, se você for olhar
Hoje eu vou olhar esse. Então, tem que centralizar tudo no Excel. Então, hoje a gente tem, de fato, é uma coisa, né? Não tem como automatizar. Algumas informações a gente consegue trazer dentro desse Excel, mas a grande maioria a gente vai ali na mão mesmo. Né? E todos os dias, eu mesmo entro no Reclame Aqui, todos os dias, às 8 da manhã, eu entro e leio todas as reclamações que tem na nossa loja. Né? Entro no nosso SES, o pessoal brinca e fala, entro, gente, porque se eu não ouvir o que o consumidor está falando, KPI também não me ajuda. Eu posso estar excelente em todos os meus KPIs, mas o meu consumidor está falando que não está satisfeito com o meu serviço, não adianta de nada. Que é o que acontecia. Às vezes, quando a gente não tinha a medição do SES de satisfação, a gente entregava tudo. Quando a gente mediu, eu falei, gente, espera um pouquinho. Não é bem assim. Ó, a gente tem alguns gaps aqui, porque o nosso consumidor está falando que o atendimento não está tão assim. E aí a gente foi montando, né, projetos todos os dias a gente faz acompanhamento e isso melhorou. Tá? Então, assim, tem que ter o Excel ali, não tem problema nenhum ter Excel, porque são várias plataformas para você medir. Se você olhar cada dia uma, chega no final do mês, aquela que você olhou primeiro já... Então, assim, dá um pouco de trabalho, dá, mas, gente, tem que olhar KPIs para você saber o que está acontecendo na sua operação. Para saber como é que está a sua nota lá no seller. Se você não olhar a sua nota lá no seller, você está perdendo venda. Né? E atendimento, eu falo, atendimento ajuda... Você tem que transformar a frustração do consumidor em encantamento novamente, porque é ele que vai indicar a sua marca, né? E é isso que vai fazer você vender. Bom? É legal que o marketplace, na essência, ele não quer dor de cabeça, né? Ele não quer passar perrengue com o consumidor e ele quer vender muito. Se você traz para ele preço, né, consegue dar condição comercial que para ele vai ser importante para vender, ele é seu melhor amigo. E se você não causa confusão lá também, ele também te ama, né, e te coloca lá em exposição cada vez melhor. Então, olhar os KPIs com certeza ajuda muito. Alguém aqui é indústria também? Tem bastante indústria aqui com a gente, legal. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver com o varejo e indústria, mas assim, que eu acho que é legal também, daqui a pouco eu já passo para vocês também, a gente está com um tempo bom aqui para a gente conversar. Mas sabe o que eu queria te perguntar? Eu vivi essa história lá no comecinho, né, com vocês, né, lá quando o projeto começou. E eu lembro que o desafio era extremamente cultural, porque como é que você traz essa visão de cliente no centro, de venda para o cliente final, para uma indústria, interpretar isso como sendo uma parte também do dia a dia. Vocês sabem bem o que eu estou falando, né? A galera toda que toca o dia a dia. Que desafios vocês tiveram? Como é que vocês contornaram para fazer com que as pessoas, o cara da logística da fábrica, se sensibilizasse que um cara com uma geladeira quebrada há 3 dias ia quebrar, ia perder tudo? Como é que vocês foram quebrando alguns preconceitos da indústria natural em relação ao consumidor final e fazer isso acontecer o que é hoje? O que ajudou bastante o nosso D2C é que é tudo separado. Então, hoje, na Electrolux, a gente tem a logística que é para o varejo, né, para os distribuidores, e tem a logística que é exclusiva para o D2C. Como a gente está falando também de consumidor final, você tem que ter uma certa prioridade dentro da sua empresa, porque é diferente. O lojista, ele tem prioridade, ele precisa receber o produto dele, mas é diferente de um consumidor. Então, pensando nisso, quando a gente começou o e-commerce, uma coisa que foi feita era separar a logística. Então, hoje, você vai na nossa fábrica, tem lá um lugar separado tudo para o D2C. Então, isso daqui é para o D2C. Né? Você não pode separar. Então, as transportadoras são exclusivas para o D2C. Né? São transportadoras só para o e-commerce. Elas também fazem distribuição para o nosso varejo, mas tem as que é só do e-commerce. O financeiro tem que ser só do e-commerce. Né? Então, assim, você tem que criar uma área só para atender esse consumidor final. Que aí a gente está falando de marketplace, está falando dos atendimentos da loja. Né? Então, hoje, dentro da Electrolux, o D2C é separado do resto da empresa. E aí você precisa disso, né? Que nem esse Good Morning CX que a gente faz, o gerente de logística está todo dia conosco, né? A minha equipe inteira tem não só os coordenadores, mas também o pessoal de atendimento. Eu tenho a supervisora que fica lá na ponta do atendimento, porque ela está ali lidando com os problemas todo dia, então ela traz, olha, está acontecendo muito esse tipo de problema. A equipe de qualidade, quem é indústria aí, né? Como a gente é a voz do consumidor, e lá dentro da Electrolux existe isso, olha,
estou recebendo um produto aqui, tenho muita reclamação de um produto aqui. Qualidade, por favor, vamos verificar o que está acontecendo, né? Então, assim, quando é mais de 3, 4 reclamações do mesmo produto, a gente já acende um sinal vermelho para poder sinalizar a fábrica e o que está acontecendo, né? Uma coisa que a gente tem muito problema, a precificação. Não a precificação, mas as características do produto. Né? Porque, às vezes, o marketplace coloca uma característica do seu produto e na sua loja está outra. A gente tem muito problema de integração, isso daí é normal, acho que todo marketplace tem, às vezes, problema de voltagem, que é o nosso caso. Então, assim, lá no nosso atendimento é assim, pegou... já tem a segunda reclamação aqui disso. Aí a gente já envolve a equipe comercial para ver se o cadastro daquele produto está correto. Então, tem que ter muita essa sinergia entre as áreas para você corrigir o problema ali logo no começo. Porque se você ficar esperando muito o consumidor, né, o consumidor vai reclamar quando ele vai receber o produto. Isso já se passaram 10, 15 dias. Né, e aí o estrago pode ser muito maior, tanto para o consumidor, a frustração dele, né, ele precisava de um produto 110, recebeu 220 por causa de um erro de cadastro, né, e também por parte da empresa, que tem um custo alto aí nessa devolução. Então, assim, o fundamental é você ter uma equipe dedicada para atender seu negócio. Show. Pessoas, perguntas. Quem quer fazer uma pergunta? Ali já tem um bracinho e tem outro aqui. Já vamos vocês dois na sequência, tá? Tem aqui no corredor. Oi, bom dia. Renato da Stores. Como linha branca, vocês têm um problema, que é a garantia técnica de produto. Quer dizer, você vai até o marketplace, entrega, garante que recebeu no prazo, o atendimento, tudo que você falou é fundamental. Como é que funciona o relacionamento de vocês com a questão da assistência técnica? Porque se o problema acontecer 2, 3, 4 semanas seguintes e houver um problema com a assistência técnica, por mais que o consumidor seja Electrolux, se isso não tiver azeitado, porque assim, ele faz parte da cadeia também de atendimento a esse cliente, né? E não é exclusividade de vocês. Talvez praticamente todas as marcas de linha branca, por exemplo, tenham um problema com as assistências técnicas, porque, na verdade, não são com vocês, é um braço, no caso específico, da Electrolux. Como é que fica um pouco esse relacionamento de vocês com as assistências técnicas que dão esse atendimento no segundo momento? Então, como eu te falei, a gente tem duas equipes de atendimento hoje na Electrolux, né? Então, nós que somos do atendimento do e-commerce, então a gente atende o consumidor até o 7º dia, né? Que ele pode trocar, e dentro dos 7 dias ele pode trocar porque ele não precisa nem explicar o porquê que ele precisa trocar. Né? A partir do 7º dia, aí a gente indica o consumidor a procurar a Electrolux do Brasil, que aí é um outro site. O que acontece? Para o consumidor, ele não quer saber se tem 2 centrais, se tem, né? Ele não quer saber isso. A gente tem uma sinergia. Então, assim, hoje na nossa URA, então, quando o consumidor liga, é um telefone único. Tá? Então, tanto para a Electrolux do Brasil, quanto para o e-commerce. Aí, na nossa URA, a gente fala lá, você quer falar sobre assistência técnica? Aí, digita 1. Se ele quer falar sobre... Se ele fez uma compra na loja, digita 2, e aí cai na nossa central, beleza. Mas, de repente, ele digitou 2 e caiu lá. A gente faz esse atendimento para ele. A gente abre um protocolo, um ticket para ele e encaminha esse ticket para a Electrolux do Brasil tratar. Tá? Mas a melhor forma é isso, é que para ele não importa onde ele está ligando, ele está ligando para a Electrolux. E aí dentro, é por isso, aí você precisa ter processos dentro da sua equipe para poder fazer essa sinergia, passar para a equipe de assistência técnica. Né? Aí é uma só. Tá? Independente de onde se ele comprou no marketplace da B2W ou da Via Varejo, ou se ele comprou dentro da nossa loja, a assistência técnica é a mesma. Tá? Mas precisa ter essa sinergia aí entre as duas áreas para o consumidor não sentir isso, que ele está ligando para centrais diferentes. Esse atendimento é monitorado por vocês ou passou para o Brasil? Não, é monitorado. Tem que ser. Tem que ser porque ele vai voltar, se a Electrolux do Brasil, por algum motivo, não atender, ele vai voltar a me chamar de novo. Né? E aí a gente tem... E isso interfere bastante na nossa
satisfação, né? A gente escuta esse consumidor. Então, assim, a Electrolux Brasil também é muito rigorosa lá com o atendimento, né? Eles também entregam todos. Aliás, eu tenho dois chefes, né? Que eu falo. Tem a Adriana Orsi, que é gerente do E-commerce Brasil, e eu respondo também para um outro gerente que é de toda a cadeia. Então, tem essa sinergia, tá? Entre as áreas, tá? Obrigado. Adorei. Tem outra pergunta aqui, né? Só um comentário. Eu adorei que você falou, né? Que é muito comum a gente parar ali, né? Já passei a bola para frente, não está mais comigo, né? E é legal que você faz o acompanhamento até o final do processo. Todos os casos, tá? Isso é muito bom. Até para uma troca, eu só encerro um caso quando eu ligo para o consumidor e falo: o senhor recebeu? O produto está adequado? O senhor verificou? Se não, está ótimo. Aí eu encerro o caso. Legal. Encerrei o caso, aí a gente dispara a pesquisa de satisfação. Tá? Você fecha então, o assim, ciclo. Encerra o ciclo. Porque pode acontecer, de o consumidor receber o produto avariado de novo, você encerrar o caso, e aí ele tem que contar toda a história dele de novo. Não, então, assim, 100% dos casos, quando tem um problema, a gente só encerra quando nós demos a solução para o consumidor. E isso também em Marketplace, principalmente, tá? A gente só encerra um caso lá em Marketplace quando a gente finalizou o nosso caso, o consumidor está satisfeito. Só pergunta, por favor. Bom dia. Eu sou Lidiane, da Web Continental. E a minha dúvida, na realidade, é com relação ao RMA. Tá? No momento que tem a solicitação do cliente para uma troca, enfim, tu explicaste que vocês utilizam a troca simultânea. Né? Então, o teu transportador ele já sai com uma embalagem da transportadora para fazer essa reversa, porque muitas vezes o produto ele não está embalado corretamente pelo cliente. E aí essa é a minha primeira dúvida. E a segunda é, a gente tem um comportamento por parte das transportadoras no período de Black Friday e que a gente escuta muito, né? Eu tenho que garantir a tua entrega de Black. E aí toda a situação de RMA no período de Black Friday, a gente tem uma resistência por parte das transportadoras em realizar aquele processo de coleta lá do produto. E aí eu queria uma dica tua, né? O que tu me sugere, porque isso não é uma característica exclusiva de transportadora A ou B, mas assim da grande maioria. Inclusive tem transportadoras que estão surgindo aí no mercado especializadas em reversa. E aí minha dúvida é, enfim, seguir por essas, e elas acabam cobrando até um pouco mais caro do que a tradicional. Sim. Bom, em primeiro que não são todas as transportadoras que a gente faz a reversa. De fato, a gente tem que pegar as que são especialistas, que fazem aquilo. Tá? Antes, a gente pedia para o consumidor embalar o produto. Só que eu acho uma... Se coloca no lugar do consumidor, ele recebeu um produto, a primeira coisa que ele faz, ele tira a embalagem, joga fora, e aí, quando ele vai instalar o produto, ele vê que está variado. Eu não posso penalizar o consumidor, falar para ele que eu não vou trocar o produto dele, porque ele não tem embalagem. Né? E, no começo, a gente pedia para ele embalar. Hoje, não. Tá? Infelizmente, a gente tem um custo, né? A gente sabe que tem um custo nisso, porque na hora que o transportador pega esse produto, a chance dele avariar mais... Mas, assim, se você for pensar, principalmente por avaria, se o consumidor está trocando o produto por avaria, não tem nem por que ele embalar, o produto já está avariado. No nosso caso, Electrolux, 100% dos produtos eles vão para scrap. Se o consumidor tirou uma etiqueta de dentro do refrigerador, a gente não coloca esse produto para revenda de novo. Tá? Então, produto avariado também não. Então, a gente não pede mais para o consumidor embalar. Se ele tiver, ótimo, ajuda, né? Principalmente ali no transporte. Mas, se ele não tiver, a gente não pede mais para ele embalar. E sim, a gente trabalha com transportadoras específicas só para fazer a reversa. Né? Então, a gente tem um sistema que, quando a gente abre a ordem de coleta, já vai para essas transportadoras específicas. E a Black Friday, gente, é aquele negócio. A gente não tem exclusividade com nenhuma transportadora, né? Então, a mesma que faz para a gente, faz para o concorrente, faz para todos. E aí depende do relacionamento também que você tem com essa transportadora, que nem a gente tenta não contratar muitas transportadoras nessa época de Black, trabalhar com o que a gente já tem, já conhece o serviço, né, e tentar fazer com que ela aumente a produtividade dela, aumente o serviço. Porque
A gente já passou muitos perrengues, tá? Da Electrolux de contratar transportadora só na época de Black Friday. Porque aí você vai ver que ela não tem a competência ali, não está preparada para entregar aquele volume, né? Então, a gente tenta trabalhar com as transportadoras que a gente já tem, aumentando ali a capacidade de cada uma. Obrigada. Pessoal, eu sei que vocês têm perguntas aí para fazer, só que, infelizmente, o nosso tempo está encerrando. Para a gente poder dar continuidade no cronograma aqui, né, sem pausar, eu vou sugerir que vocês conversem depois com a Elis, né? Elis, você está à disposição para poder tirar as demais dúvidas? E eu quero, de coração, agradecer aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade aqui em nome da E-Commerce Brasil, você ter tido aqui com a gente. Obrigadão, viu? Obrigada, gente. Espero ter contribuído aí um pouquinho no atendimento. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!